Diferentemente do tempo de contribuição, que não pode ser computado de forma fictícia, como diz a Constituição Federal, por isso vedada a contagem em dobro, existem casos em que você, mesmo afastado, tem os dias de afastamento computados como de efetivo exercício. Como assim? Você não está trabalhando, você está em casa e ainda assim o seu tempo de serviço está computando como se você em exercício estivesse. São os afastamentos legais. Os afastamentos legais estão previstos no decreto, no artigo 79, ok? Não há muita diferença em relação ao decreto-lei. O 79 do decreto ele é mais extenso, mas não há diferença entre os dois. E são os afastamentos, e esse artigo é muito importante, via de regra isso aqui é pedido em prova, quando é que você mesmo afastado tem os seus dias de afastamento computados como se em exercício estivesse. Quando você está afastado por férias, 30 dias por ano civil, casamento e luto até 8 dias, exercício de cargo ou função de governo ou de direção, cargo em comissão ou em substituição no próprio Estado do Rio de Janeiro, Presidência da República mediante requisição ou na União, outros estados ou municípios, ok? Você se afastou para exercer um cargo ou função de governo ou de direção, secretário estadual, secretário municipal, ministro de Estado, ou mesmo um cargo em comissão ou até mesmo substituto, substituindo alguém no exercício de cargo em comissão. No próprio Estado do Rio de Janeiro, administração direta, autárquica, empresas públicas e sociedades de economia mista, ou requisição oficial da Presidência da República, ou ainda da União, outros estados e municípios, administração direta, autárquica, empresas públicas e sociedades de economia mista, sem prejuízo do vencimento. Se eu estiver sendo afastado sem prejuízo do vencimento, esse período será computado como efetivo exercício, certo? Se eu estiver me afastando com prejuízo do vencimento, depende do ato que me coloca à disposição. Mas, via de regra, o exercício de cargo em comissão, função de direção ou de governo é considerado efetivo exercício, ainda que quem esteja me pagando seja a outra unidade, ok? Estágio experimental permanece no artigo 79, embora não exista mais estágio experimental. Embora o estágio experimental tenha sido extinto, ele permanece no texto do artigo 79 e outros locais do nosso decreto e do nosso decreto-lei. O que isso significa? Isso aqui não é para quem está chegando agora. Isso aqui era o servidor, que já era servidor público do Estado do Rio de Janeiro, que estava cumprindo, ou seja, que estava em exercício no cargo. Exemplo, ele era um servidor público do MPE, Rio de Janeiro, e aí passou em outro cargo público estadual. Se ele passou em outro cargo público estadual antes do advento da lei que extingue o estágio experimental, ele ia cumprir estágio experimental. E o decreto prevê a possibilidade de afastamento, ou previa a possibilidade de afastamento para cumprir estágio experimental em outro cargo estadual. Então, aquele servidor, já servidor estadual, que se afastava para cumprir estágio experimental em outro cargo do Estado, tinha esse período computado como efetivo exercício. Ele já era servidor e se afastava para cumprir estágio experimental em outro cargo. Durante esse cumprimento, estava contando lá, como se ele estivesse em efetivo exercício no seu órgão de origem. Licenças, prêmio, gestante, tratamento de saúde, doença em pessoa da família por até 12 meses. Cuidado! O decreto-lei não prevê a licença para acompanhar pessoa doente da família como efetivo exercício por prazo nenhum. No rol do decreto-lei,
Artigo 11, você não tem a licença para acompanhar a pessoa doente da família. Você só tem essa licença no rol do artigo 79 do decreto. E outra coisa, ela só é considerada efetivo exercício até 12 meses. Você vai perceber que não há prazo para licença tratamento de saúde, para tratamento de saúde. Isso quer dizer que, dure ela o prazo que durar, ela será sempre considerada efetivo exercício. Já a licença médica para acompanhar pessoa doente da família só é considerada efetivo exercício por até 12 meses. Acidente em serviço ou doença profissional, doença de notificação compulsória, missão oficial, estudo no exterior em qualquer parte do território nacional, desde que interesse, olha os requisitos. Tem que ser de interesse da administração e não pode passar de 12 meses. Então, é até 12 meses, desde que de interesse para a administração. Então, nós já temos 2 marcos de 12 meses. Doença em pessoa da família até 12 meses, estudo no exterior ou no próprio país até 12 meses, de interesse da administração. Prestação de prova ou de exame em concurso público. Antes você também tinha direito ao afastamento para prestar prova em curso oficial. Você levava o seu calendário de provas e aqueles dias de exame eram considerados como de efetivo exercício. Isso mudou em 2005 com uma lei complementar. A partir de então, só posso me afastar e esse afastamento será computado como efetivo exercício se estiver prestando prova ou exame em concurso público. Recolhimento à prisão se absolvido, afinal, lógico, a absolvição gera efeitos restauradores. Suspensão preventiva. Suspensão preventiva é medida cautelar, a gente vai conhecer a suspensão preventiva mais adiante. O tempo em que ele esteve suspenso será considerado como efetivo exercício se ele for absolvido, se ele for advertido, se ele for repreendido. O 79 só prevê a absolvição, mas o 310 prevê absolvição, advertência, repreensão, e isso já foi objeto de prova no MPR Rio de Janeiro. Ou seja, mesmo punido com advertência ou repreensão, o suspenso preventivamente terá seu tempo computado como efetivo exercício, ok? Suspensão preventiva, você pode perceber que você não tem aqui a suspensão disciplinar quando ela for convertida em multa, nada disso. Suspensão preventiva, se do processo resultar absolvição, advertência ou repreensão, contagem do tempo de serviço. Serviço militar ou encargo da Segurança Nacional, por exemplo, o pessoal que viajou para o Haiti, certo? Júri e outros serviços obrigatórios por lei, mesário, jurado já está aqui, mesário está aqui. Trânsito para ter exercício em nova sede, lembra? Remoção, 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Faltas por motivos de doença comprovada, inclusive em pessoas da família, até o máximo de 3 durante o mês e outros casos de força maior. Segundo o decreto, você tem 3 dias em cada mês para comprovadamente se afastar em virtude de doença própria ou em pessoa da família, e esses dias serão abonados, desde que você, segundo o decreto-lei, comprove, levando um atestado médico do próprio Estado, de outro órgão público que o Estado autorize, de outros delegados pelo Estado, aqueles que o Estado tem convênio, conveniados com o Estado, ou do Hospital da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros. Isso está no artigo 11, parágrafo 1º e 2º, ok? Que fala sobre a obrigatoriedade dessa comprovação. Candidatura a cargo eletivo, lembra do registro até o dia imediato à eleição, mandato eletivo, legislativo ou executivo. Segundo a Constituição Federal, o exercício em mandato eletivo só não será computado para fins de promoção por merecimento. Fora isso, computado como se em exercício estivesse, dure o mandato o tempo que durar. O afastamento para o exterior, salvo em gozo de férias ou licenças, isso já foi objeto de prova várias vezes no Rio de Janeiro, dependerá de prévia autorização do governador. Cuidado!
Aqui não está dizendo que você não precisa comunicar. Você tem que comunicar todas as vezes que tirar férias ou entrar de licença, onde você estará eventualmente, onde você eventualmente poderá ser encontrado. Mas você não precisará de autorização quando estiver se afastando para o exterior em férias ou licenças. Se você estiver se afastando e não for na hipótese de férias ou licenças, você precisará de autorização do governador. Se o afastamento decorrer de férias ou licenças, você não precisa de autorização, mas você precisa comunicar. A comunicação é imprescindível. Você precisa comunicar, mas você não precisa de autorização. Cuidado! Férias ou licenças, não preciso de autorização, mas preciso comunicar. Não é caso de férias ou licenças. Preciso comunicar, preciso de autorização se eu estiver indo para o exterior. Aqui está a previsão do artigo 80. Você vai ver que o seu estatuto faz uma menção à Constituição Federal, artigo 40, e vai falar também da emenda número 20, que foi a primeira emenda que trouxe a reforma previdenciária. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria contribuição. E o tempo de serviço federal, estadual ou municipal correspondente para o efeito de disponibilidade. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. E aí eu tenho a emenda número 20, artigo 4º, que é o que prevê o seu artigo 80 do decreto. Observado o disposto no artigo 40, parágrafo 10 da Constituição Federal, ou seja, vedada a contagem em dobro, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição. Então, isso é que eu disse para você, é a regra de transição. A lei que regulamentou a matéria foi a Lei 121 de 2008, não 128, 121 de 2008. Então, quem tinha tempo de serviço cumprido até que a Lei Complementar 121 de 2008 regulamentou a matéria, pôde computar esse tempo para efeito de aposentadoria, convertendo o tempo de serviço aqui previsto em tempo de contribuição. Quem não tinha, ou mesmo quem tinha, em relação à disponibilidade, continua computando do jeito que está no artigo 80. Você não tem que riscar nada. Esse tempo aqui só é computado para efeito de disponibilidade regra. Excepcionalmente para aposentadoria, para quem estava lá, cumpriu o tempo, ok? Estava lá no advento das emendas, cumpriu o tempo e converteu esse tempo em contribuição, vedada a conversão em dobro. Ao funcionário será assegurada a contagem qualquer que tenha sido regime da relação empregatícia, como de serviço público estadual, do tempo prestado anteriormente à administração direta ou indireta do Estado. O disposto neste artigo não se aplica para os efeitos de concessão de licença-prêmio. Licença-prêmio só Estado para Estado sem interrupção do exercício, administração direta ou autárquica. Então não posso aqui, qualquer que tenha sido regime da relação empregatícia. Para licença-prêmio não serve, só serve cargo público, administração direta ou autarquia. É vedada a acumulação de tempo de serviço prestado concorrente ou simultaneamente ao mesmo tempo. Eu não posso somar tempo de serviço prestado ao mesmo tempo. Eu posso somar tempo de serviço consecutivo. Cumpri 10 anos, agora estou cumprindo mais 10, somei. Mas aquele que eu cumpro junto será computado de forma independente. Por exemplo, 2 cargos acumuláveis. Estou trabalhando nos 2 ao mesmo tempo. Quero me aposentar. Vou fazer a contagem em um para saber se eu tenho direito a me aposentar naquele cargo e fazer a contagem em outro. Mas eu não posso somar as 2 situações jurídicas, porque elas aconteceram simultaneamente. Ok? Não posso.
funções ou empregos em qualquer das hipóteses previstas no artigo 80. Aqui está. Não posso pegar esse tempo de serviço simultâneo para fins de aposentadoria ou para qualquer outro fim. E aí a gente começa a falar de frequência e horário.